Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, minha saudação e bênção para todos vocês neste dia 11 de setembro. Aliás, dia 11 de setembro é uma data que ficou marcada na memória por aqueles atentados terríveis lá em Nova York, das Torres Gêmeas. É uma lembrança assustadora dos tempos de violência, de terrorismo, de insegurança que continuam. Nosso mundo não é que está mais seguro, porque ainda hoje talvez até se agravaram as situações de violência, de insegurança, de incerteza quanto à paz entre os povos e também até mesmo internamente. Vejam quantos atentados que tem havido pelos países da Europa. Graças a Deus, aqui no Brasil, por enquanto não, mas na Europa, praticamente todos os países já tiveram que enfrentar atentados terríveis, na rua ou em outros locais públicos, onde sempre aconteceram muitos mortos. O último grande atentado que assustou muita gente foi aquele de Barcelona. Então, nesse dia 11 de setembro, a gente faz a memória, a lembrança dos que perderam a vida nos atos de violência, de atentados, e é o dia também de a gente renovar o propósito da busca da paz, da condenação de toda forma de violência contra a pessoa, da afirmação de que não é a violência que constrói a paz, não é a violência que consegue colocar as bases para uma verdadeira paz, mas o diálogo, o respeito, a busca da justiça através dos meios adequados e não através da violência. Infelizmente, o apelo à violência é sempre uma tentação para resolver as coisas, no vai ou racha, no quebra-pau, não pode ser por aí, porque isso gera novas violências. Violência gera violência, e aí a violência não termina. Cada vez mais forte, cada vez mais envolvente, a violência só pode levar a mais violência. Então, a renúncia a toda forma de violência, isso sim é que deveria ser o nosso pensamento e também a nossa atitude. Estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia aqui no Brasil, e é isso que nós queremos refletir um pouco mais hoje, lembrando que a Bíblia, a Palavra de Deus, é essencial na nossa vida. A Palavra de Deus é para nós tão importante e ainda mais importante do que o pão para o nosso corpo, do que a água para a nossa sede, é mais importante ainda do que a luz para o nosso dia, mais importante do que o calor quando faz frio. A Palavra de Deus é a luz, é a força da nossa vida, do nosso caminho, e por ela nós devemos nos orientar para ganhar a vida, para realizar o que é bom, enfim, para conquistar o prêmio, conquistar a vida eterna, ou receber em prêmio a vida eterna, porque de fato nós não nos damos a vida eterna, nós sempre recebemos a vida eterna como prêmio de Deus, como bênção, como graça de Deus. Mas é claro, Deus concede a sua bênção àqueles que o amam, o respeitam, obedecem, àqueles que se colocam na sintonia com sua vontade, com sua palavra. E por isso nós devemos então ter um grande apreço, um grande amor à palavra de Deus. Ler a palavra de Deus na Bíblia. Procurar ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê um texto, depois ouve o mesmo texto, lido por outro ou explicado por alguém outro, na homilia, por exemplo, numa pregação, a gente compreende melhor. Isso é interessante porque o livro da Bíblia não é simplesmente um livro que eu leia individualmente. Ele é o livro da comunidade. Ao mesmo tempo que é o livro que a comunidade suscitou como resposta ao Deus que se manifesta, ao Deus que se revela. Ainda hoje também a Bíblia, então, é o livro da comunidade, da família de Deus que perscruta, que procura entender e procura responder
a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus permanece sempre viva. Nunca se torna uma palavra de museu, uma palavra fóssil, uma palavra arqueológica. A palavra de Deus é viva, é eficaz, sempre que nós a acolhemos com fé viva e com desejo de compreender, de acolher e desejo de responder com fé. E esta é a atitude diante da palavra de Deus. Acolher com fé, responder com fé. Quando Deus nos fala, a nossa resposta é a resposta de fé, o nosso sim a Deus. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, seria importante a gente rezar primeiro, né? Rezar, invocar o Espírito Santo, falar da vontade de ouvir, de compreender, de acolher a palavra de Deus. E fazer isso, oração. Invocar o Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que inspirou, né, a Bíblia. É o mesmo Espírito Santo que ajuda a compreender a Bíblia, a tornar o texto vivo e o texto que nos fala no hoje da nossa existência. Acolher na oração e procurar entender com fé. A Bíblia não é um livro como os outros. A Bíblia é um testemunho, ou então ainda é um testamento. E o testamento sempre traz, naturalmente, o desejo, a intenção de quem faz o testamento, o testamentário, né? E a Bíblia é o testamento do amor de Deus para conosco. Por isso, compreender bem a Bíblia é a gente se colocar na perspectiva do amor de Deus, da sabedoria de Deus e da misericórdia de Deus para conosco. E é claro, falta uma palavrinha ainda, né? Acolher, compreender, ouvir. A outra palavra é responder, né? Responder a palavra de Deus com fé. Responder o nosso sim, responder com a nossa vida, né? Aquilo que é conveniente, aquilo que é correto em relação à palavra de Deus. Por exemplo, se a palavra de Deus nos fala, né, dos 10 mandamentos, então responder a esta palavra significa acolher os 10 mandamentos e colocá-los em prática, e assim por diante. Responder, portanto, e não ficar alheios, indiferentes diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito preciosa e por isso devemos sempre guardá-la no nosso coração com muita atenção, com muito carinho. Terminando, eu quero recordar que daqui a um mês nós estamos na festa de Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, comemorando os 300 anos do Encontro da Imagem. Então, nós teremos já um grande momento no dia 11 de outubro, com a presença dos bispos do Brasil e também do legado pontifício. O Papa Francisco já indicou um cardeal de Roma que virá como seu representante para os festejos dos 300 anos de Aparecida. Será o cardeal João Batista Ré. Ele estará em Aparecida para a festa do dia 12 de outubro, tricentenário de Nossa Senhora Aparecida. Preparemos-nos bem, são 30 dias em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.